Fala, meu amigo espartano e espartana, seja bem-vindo à nossa aula sobre produtividade. Você está fazendo parte do nosso grupo Esquadrão Esparta. Eu sou o professor Lucas e te convido para essa experiência. Pois bem, de antemão eu quero te dizer que esse conteúdo é protegido pela legislação de direitos autorais, sendo vedada a sua reprodução, distribuição ou comercialização sem prévia autorização nossa. Se você está assistindo, com certeza você está sendo autorizado, até mesmo porque esse conteúdo está nas plataformas digitais. Eu quero te agradecer porque esse conteúdo foi feito exclusivamente para você. Pois bem, pessoal, quem sou eu? Para aqueles que já me conhecem, bacana, além de advogado, eu estou aqui na condição de formado em Life Coaching. Formação essa do Instituto BCC. Lucas, o que é o coaching? O coaching, na verdade, é uma metodologia que vai formar treinadores, mentores, focado no desenvolvimento humano. Então, assim, eu tenho essa formação e aqui eu te trago ferramentas que bebem da fonte do coaching. Pois bem, todas as aulas em que eu ministro, eu começo também com uma pergunta. A pergunta desta aula será: como conciliar diversas tarefas e ainda assim manter o bom desempenho? Ou como ainda assim manter a produtividade? Como fazer isso? Se ao final dessa aula nós juntos conseguirmos solucionar essa pergunta, eu já terei cumprido meu papel como professor. Bem, eu te trago aqui o ensinamento do maior doutrinador de todos, Jesus Cristo. Alguns vão dizer, não é Cristo não, é Jesus de Nazaré. Mas para mim é Jesus Cristo. Então eu te trago aqui o que ele expressa e que foi traduzido aqui por Mateus, capítulo 6, versículo 34, em que ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Ou em outras traduções, vai dizer assim: basta cada dia o seu próprio mal. Com isso, Jesus traz uma lição sobre a ansiedade, que é o grande mal que afeta a nossa humanidade, com rede social, TikTok, Instagram, dentre outras que são criadas instantaneamente por aí. Fala sobre ansiedade. Poxa, te preocupa com o hoje, te preocupa com esse instante, te preocupa com o agora. Não vai ficar focando com o amanhã, ou com o que não está no teu controle, ou com o que está na tua tela. Vive aquele instante presente. Não vai viver a vida de outras pessoas, não vai viver o dia de amanhã. Vive a tua própria vida naquele momento e foca nela. Com isso, Jesus também está trazendo uma lição sobre produtividade. Porque assim, para você produzir e ter resultado, meu amigo, o ideal é que você faça aquilo naquele instante. Porque não tem como eu ter resultados futuros. Tem como eu projetar o futuro. Mas resultado no futuro, não. O resultado é agora. Então a produtividade está associada com o que você está fazendo agora. E se você está assistindo essa aula, você já está aí um passo à frente na tua produtividade. Bem, outra reflexão que eu te trago também é sobre Abraham Lincoln, tá? Que foi presidente dos Estados Unidos, em que ele fala o seguinte: se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Nesse caso, se a gente trazer para os dias atuais e tirar essa questão de árvore e machado, com árvore, se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, ou seja, se eu tivesse 9 horas para fazer um desafio, uma tarefa, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. O que é o machado dele? Metaforicamente significa a ferramenta que ele tem. Então, se eu tenho 9 horas para fazer uma tarefa, que seria cortar a árvore, eu passaria mais tempo aperfeiçoando as minhas ferramentas. E o que você está fazendo? Se você tem uma atividade para fazer, você tem um tempo determinado, o que você de fato está fazendo para aperfeiçoar as suas ferramentas? Ferramentas de comunicação, de oratória, a tua técnica, sabe? O conhecimento sobre aquele assunto. Ou você está só executando o tempo todo as atividades? Você não está afiando, você não está lapidando as tuas habilidades, os teus dons, as tuas ferramentas. Entende? Nesse sentido, o que eu quero te dizer é que todo mundo tem 24 horas. O que vai diferenciar uns dos outros exatamente é o que você faz dentro daquelas 24 horas. Pois bem, pessoal, produtividade não é fazer mais, e sim fazer melhor. Vou te trazer um exemplo de uma assessora nossa, do nosso escritório de advocacia, que trabalhou com a gente. Ela estava fazendo mais, mas não estava fazendo melhor. Lucas, como assim, cara? Simplesmente aconteceu dessa nossa assessora, sem autorização, levar um cliente a pé para um órgão público. Essa viagem a pé demorava assim cerca de 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar.
Ou seja, demorava 1 hora. Ela estava fazendo mais? Estava, caminhando, suando, ralando. Mas será que ela estava fazendo melhor? Não. Será que ela estava otimizando o tempo? Não. Ela perdeu o tempo de produtividade no escritório, torrou o tempo dela, podendo simplesmente ligar para a repartição pública, mandar um e-mail, agendar pelo WhatsApp, perguntar ao chefe imediato dela como fazer melhor, pegar uma moto emprestado, pedir o chefe uma moto emprestado, sabe? Tinha 1000 possibilidades dela fazer melhor, mas ela preferiu fazer mais. E produtividade não é fazer mais, e sim fazer melhor. É um exemplo que estou te trazendo. Aqui, ele fala o seguinte: mais importante do que velocidade é a direção. Outro exemplo que eu vou te trazer. Eu trabalhei com um sócio advogado em que ele focava em fazer audiências em outras cidades. Beleza. Dentro da advocacia, fazer audiências é uma das atividades. Mas a gente tem outras atividades como prospectar clientes, estudo de caso, peticionamento, atualizar modelos, atualizar planilhas, fazer ligações, por aí vai. A audiência é importante? É uma das atividades do advogado. Só que simplesmente ele estava indo em várias cidades. E eu falei para ele, cara, ó, tu tá se desgastando, tu tá realmente fazendo mais, né? Mas tu poderia fazer melhor. Poderia otimizar o teu tempo. Final do mês, chegou desgastado, tinha se onerado demais, sabe? Dedicado muito dinheiro nas viagens, que acabou que não valeu a pena, além do cansaço físico. No fim das contas, esse sócio acabou desistindo da advocacia, não sei se por esse ou por outros motivos. Mas assim, ele focou na velocidade e não na direção. O outro tópico diz o seguinte: devemos ter clareza na direção. Se tua direção está meio turva, meio nebuloso, é preciso você ter clareza. Ah, Lucas, o que é ter clareza? Cara, é saber exatamente quais são tuas metas, quais são teus propósitos. Porque uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa ter clareza para onde você vai em termos de produtividade e rotina. Uma rotina cheia nem sempre é uma rotina eficiente. Posso ter alguém super ocupado, mas nem sempre é eficiente. Como, Lucas? Vou dar um exemplo meu. Eu atendia muita gente no meu escritório, muita gente mesmo. Tinha uma rotina muito cheia, só que eu estava tendo pouco retorno financeiro porque eu não cobrava por consulta. Tirava todas as dúvidas dos clientes, mas não tinha resultado. Ou seja, eu tinha uma rotina cheia, mas não uma rotina eficaz. Então você precisa ter uma rotina que te traga resultados, não só resultados financeiros, mas resultados dentro daquilo que tu se propõe, dentro do teu objetivo. Daí eu me toquei, tá? Fiz uma filtragem, uma triagem, diminuí o número de atendimentos, despencou o número de clientes, mas eu tive uma eficácia bem maior naquilo que eu estava fazendo. E resultado, tá? O problema não é apenas falta de tempo, mas a falta de prioridade. Como eu te falei, todo mundo tem 24 horas. A pergunta é, quais são tuas prioridades? Quais são tuas prioridades? A prioridade é festa, bebida, balada? Ou a prioridade são cursos, formações? Por aí vai. Então assim, família, trabalho, quais são tuas prioridades? Você tem que definir suas prioridades. Pequenas vitórias, o começo da mudança. Pequenas vitórias são avanços simples, porém consistentes, que dão a sensação de progresso. Elas ajudam a combater a desmotivação e aumentam a confiança para continuar. Quando a pessoa percebe que está conseguindo evoluir, ela tende a manter o hábito. O progresso constante vale mais do que esperar o momento perfeito. É o que eu sempre digo, pessoal. Teve um tempo atrás, eu também, além de coach, eu também trabalho como hipnólogo clínico e atendi uma pessoa que queria parar de fumar. Nesse processo de mudança, essa pessoa simplesmente parou de fumar 2 dias. Para mim, cara, que não sou fumante, 2 dias é besteira. Para aquela pessoa, não. Aquilo para ela era uma pequena vitória. Talvez nem pequena vitória, mas uma grande vitória. E eu, como parte da equipe na época, né, que além de mentor dessa pessoa, fazia parte da equipe, deveria também comemorar essa pequena vitória. Então nós temos que compartilhar as nossas pequenas vitórias, à medida do possível, é claro, e comemorá-las juntos com a equipe. Também saber comemorar, né? Pelo amor de Deus. Vamos... toda pequena vitória eu vou comemorar. Não é isso, a comemoração tem que ser algo mais intimista também, tá? Então, pequenas vitórias são avanços simples. Poxa, eu fumava, parei de fumar.
eu era desorganizado, estou organizando minha cama, estou começando a fazer pequenas organizações da minha agenda. Então você vai começando a ficar feliz por essas pequenas vitórias. E aí vai te ajudar a combater tua desmotivação e vai, quem sabe, se tu evoluir aos poucos, criar um hábito. Lucas, o que é um hábito? É algo que você faz repetidamente. Há quem diga que para criar um hábito, você precise repetir aquela mesma tarefa 21 dias. Mas não existe, assim, uma data específica. Eu acredito que um hábito é aquilo que você faz de forma quase que automática, né? Tu automatizou uma atitude tua. E existem os hábitos saudáveis e existem também os maus hábitos. Então você tem que focar nos hábitos saudáveis. Quais são exemplos de pequenas vitórias? Poxa, hoje eu consegui organizar a minha agenda, hoje eu concluí uma tarefa importante, hoje eu estudei 20 minutos com foco total, um tema novo, algo interessante, algo diferente. Eu estudei 20 minutos, para mim foi uma vitória. Eu respondi às pendências do meu chefe, as pendências que eram propostas a mim no tempo previsto. Cumpri os prazos, por aí vai. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. Eu te trago aqui o exemplo também da borboleta, que passa por essa metamorfose que você está passando nesse momento. Foco no que realmente gera resultado. Pessoal, nem tudo que ocupa tempo traz resultado. Vou te trazer outro exemplo aqui de um assessor nosso que ele gastou o tempo dele focando em demandas do escritório, demandas jurídicas, que não trouxeram resultados. Ou seja, ele gastou um tempasso, suou, ralou, mas não trouxe nenhum resultado. Então, assim, nem tudo que ocupa teu tempo traz resultado. Muitas vezes a pessoa passa o dia resolvendo coisas pequenas e termina sem resolver nada. O segredo é identificar quais tarefas têm o maior impacto. Então você vê direitinho no teu dia, poxa, o que tem mais impacto aqui no meu trabalho? Eu tenho pequenininhas coisas para fazer, eu vou fazer logo essas pequenas coisas. Não, cara, começa pelas demandas que vão te gerar um maior impacto. Ou a ti ou ao teu trabalho. A produtividade aumenta quando se começa pelas atividades mais importantes ou mais relevantes e não pelas mais fáceis. Poxa, eu quero começar a ter um processo X, Y, Z. Vou começar pelo mais facinho. Tá, se isso vira um hábito, você sempre vai deixar de lado aquilo que é mais relevante. E aquilo que é mais relevante, às vezes também não é fácil. Então você tem que fazer essa escolha. O que é mais relevante primeiro. Eu sempre gosto de utilizar essa máxima. Primeiro as coisas primeiras. Então, comece por aí. Prática. Liste as tuas 10 tarefas. 10 tarefas da tua rotina. Ah, Lucas, eu não sei como é que é a minha rotina. Pois lista, cara. Acorda de manhã, escova os dentes. Vai tomar teu café, vai fazer isso, isso e aquilo. Começa pelas coisas pequenas, mas depois tu vai, catalogando só as coisas mais importantes. Identifique as 2 tarefas mais importantes. Das 10, identifica 2 da tua rotina. Isso pode ser a tua rotina ou a rotina do teu trabalho, tá bom? Comece o dia por essas tarefas. Evite cair na tentação de limpar pendências pequenas antes de fazer o essencial. O que é o essencial? Não sei, para mim pode ser o essencial limpar a sala. Para mim é essencial. Para mim é essencial dar uma olhada logo nas mensagens não respondidas. Para mim isso é essencial. Mas tu tem que ver que tu não pode cair na tentação de limpar pendências pequenas. Foca no essencial. Se você tem um luxo de fazer essas pequenas pendências, ok. Mas se não, entre o essencial e pequenas pendências, foca no essencial. Aí eu cheguei no escritório, tem uma audiência para fazer, a sala tá suja. E aí, vou focar na pequena pendência ou na audiência? Focar na audiência. Ah, Lucas, eu cheguei no escritório, não tem audiência, não tem clientes. Dá para limpar a sala? Dá. Dá para limpar a sala e deve limpar a sala. Um exemplo, tá? Porque para mim isso é essencial, isso tem a ver com limpeza, tem a ver com organização. Para outros, nem tanto. Então, veja que entre o essencial e as pequenas coisas, você tem que focar no essencial. O que te traz resultado deve vir antes do que apenas ocupa teu tempo. Pessoal, chegamos para as últimas partes em que a gente vai falar sobre interrupções. Interrupções, o inimigo invisível da produtividade. Interrupções atrapalham a concentração e quebram o teu ritmo mental, filho. Depois de uma quebra, já era. A retomada da atenção não é imediata. Existem interrupções externas e internas. Lucas, o que é externo? Poxa, são mensagens do WhatsApp, ligações, notificações, colega enchendo teu saco, te chamando, excesso de demandas ao mesmo tempo. São interrupções externas. E as internas?
É a ansiedade, volta lá no texto de Mateus que eu te falei, em que Jesus fala sobre a ansiedade, que vamos dizer assim, que é o mal desse século. Preocupação, vontade de trocar de tarefa, eu não estou gostando disso aqui, vou fazer outra coisa. Pensamentos aleatórios, pensamentos intrusivos, impulso de olhar o celular, às vezes não tem porra nenhuma, desculpa a palavra. Aí você vai olhar o celular. O que eu tenho que fazer, Lucas? Quais são as estratégias para lidar melhor com isso? Bem, você pode utilizar a estratégia do Pomodoro, depois procura um pouco sobre. Pomodoro. São períodos curtos de foco com pausas planejadas. Vou estudar 20 minutos, vou pausar, vou resolver as pendências, interrupções, aquelas dúvidas, e depois eu volto novamente. Eu vou ficar 1 hora focando nisso, dou uma pausa planejada, vou até os meus colegas, pergunto o que eles estavam com dúvida e volto ao meu trabalho. Ou vou ver as minhas mensagens. Então você tem que fazer essa técnica aí do Pomodoro. DTQ, outra técnica que consiste em anotar ideias e pendências para não perder energia tentando lembrar. Poxa, esqueci, cara. Esqueci daquilo que eu estava pensando. Beleza. Então, esqueceu, ok. Agora quando você está, de repente, lembrando, poxa, agora eu lembrei. Anota, não desfoca do que você estava fazendo. Tira da cabeça e bota no papel para diminuir a tua atenção. Bloco de respostas, defina um horário para responder mensagens. Cara, defina sempre horários, mensagens padrões para perguntas padronizadas e defina um horário. Não é bom você estar sempre respondendo todo tipo de pessoa a qualquer hora. Tá? Defina a importância que as pessoas têm na tua vida e a importância que você tem de dar a determinado tipo de perguntas ou assuntos. Sinalização, mostrar quando está disponível focado. Olha, eu trabalho na instituição bancária e lá a gente tem que estar trabalhando 24 horas. 24 horas não, assim, um horário de expediente, sabe? E de repente a gente tem uma dúvida e quer acionar o colega, quer interromper o colega. E ele dá essa técnica aqui de sinalização, que é tipo uma plaquinha, para dizer assim, quando que o teu colega está disponível ou não está. Seria tipo uma placa de aberto e fechado, que usam nas lojas. É uma dica que pode ser usada dentro do teu ambiente de trabalho, para que tu não fique enchendo o saco do teu colega o tempo todo, prejudicando ele e a você, e para que o teu colega, que ele quer te ajudar, ele possa dizer assim, agora eu estou disponível, agora eu não estou disponível. Uma espécie de sinalização. Pode ser verbal, dizer assim, cara, estou disponível, vamos tirar dúvidas. Pode ser uma convenção que vocês têm entre vocês, pode ser algum tipo de código em que entende-se que já está disponível para conversar. Mas assim, interromper o colega o tempo todo não é legal. Assertividade. Aprender a dizer, posso te retornar em breve? Então assim, ser assertivo é isso. É falar o necessário de forma assertiva e nem sempre dar aquela resposta naquele momento. Posso te responder mais tarde? Até mesmo para que você possa raciocinar, para que você possa se desconectar da tua atividade, possa pensar melhor. Eu sempre utilizo isso. Sempre gosto de responder perguntas mais, vamos dizer assim, delicadas à noite ou no fim do dia. Interrupções, interromper menos é produzir mais, com certeza. Teu colega produz mais, tu também produz mais. Chegamos ao fim para falar de organizar para agir com inteligência. Nem tudo merece a tua atenção. Tu tem que separar o nível de importância. Aquilo que é importante e urgente, faça logo. Aquilo que é importante e não urgente, poxa, aquilo é importante, mas não tão urgente. Planeje. É urgente e não importante. Delegue. Nem urgente nem importante. Elimina aquilo ali da tua vida. Vou te dar um exemplo de um assessor nosso, vou até citar o nome dele, que é o Diego. O Diego, ele não tem essa diferenciação. Tudo para ele é importante e urgente. E tudo ele quer fazer imediatamente. É ótimo para as pessoas, mas para o Diego isso é horrível. Por quê? Porque ele está se desgastando constantemente. Diego, vamos fazer isso? Vamos. Diego, vamos para tal lugar? Vamos. Diego, vamos fazer isso hoje? Vamos. Ok, ele está sempre disponível. Mas ele está sempre dando a importância e a urgência a todas as atividades, fazendo imediatamente. Então ele tem que analisar, assim como você, estou trazendo só um exemplo, tá? Aquilo é importante e não urgente. Dá para planejar? Não dá para a gente fazer isso daqui a 2 dias, daqui a 1 mês? É urgente, mas não é importante? Tem como eu delegar, será? Eu passar isso para outra pessoa, eu ensinar a outra pessoa? Ou até mesmo eu delegar para a inteligência artificial, tá? Fazer isso através de uma IA? Quem sabe? Agora, outra coisa que ele também não sabe fazer é assim, não é urgente nem importante. Às vezes ele dá
toda a importância. Não, ele tem que eliminar, tá? Ele tem que eliminar. Então ele tem que separar melhor, assim como você, estou trazendo o exemplo dele, mas assim como você, tem que separar para organizar e agir com inteligência. Porque senão, você vai estar sempre apagando incêndio. E quem organiza prioridades, para de viver apagando incêndios. Então, se você não se organizar, meu amigo, todo o tempo vai ficar como o bombeiro aí, apagando incêndio. Produtividade até o terceiro olho. Aqui eu te trago o exemplo do Tenshinhan aqui, do Dragon Ball. E o que é, Lucas, o terceiro olho? O terceiro olho, cara, significa perceber sinais antes da crise. Ou seja, é se antever os problemas, identificar padrões de erro, atraso e distrações. Trocar reação por prevenção. Lucas, tem vezes que tu não consegue se prevenir? Tem. Tem algumas vezes. Mas são poucas. Quando você não se previne, você acaba reagindo. Então sempre é bom você trocar reação por prevenção. Identifique os gargalos com antecedência. Ou seja, identifique o que está acontecendo antes de estourar o problema, né? Haja com estratégia, não com desespero. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples, tá? No restaurante em que eu trabalho, a torneira está vazando. Logo, logo ela vai estourar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir com estratégia, eu tenho que utilizar meu terceiro olho. Pensar na frente. Trocar a reação por prevenção. Antes de estourar, porque eu sei que vai estourar, já está dando indícios disso, eu vou chamar um pedreiro, eu vou chamar alguém, eu vou avisar o meu chefe antes de acontecer o problema. Então eu tenho que identificar os padrões de erro, atraso e distração. E eu não falo isso só como chefe. Você é líder de si mesmo, então você tem que ter essa noção na sua vida. Poxa, tô com alguém na minha casa, sabe? Tô vendo que vai dar um problema. Se antevenha, faça uma prevenção. Poxa, alguém tá me furtando, põe câmeras, vou fazer uma prevenção. Poxa, no final do mês eu não vou ter dinheiro. Já se previne, faz um trabalho extra, faz um pé de meia. Não vai reagir. Chegou no final do mês, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Papocar aqui um empréstimo. Não, tente fazer uma prevenção. Dá para fazer? Dá. Então faz. Se não der, vai reagindo até você não aguentar mais. Pois bem, pessoal, muitíssimo obrigado. Só tenho que te agradecer por você ter ficado comigo até o final. Se você gostou dessa aula, deixa o like. O comentário é muito importante. E pode compartilhar com um colega esse conteúdo se você gostou, tá bom? Eu te vejo no próximo encontro. Até lá!